Pronto, estamos aqui no próximo estudo, no próximo texto a ser discutido, 1 Coríntios no capítulo 7. Então aqui os coríntios tinham dúvidas a respeito do casamento e Paulo deu a resposta a respeito das dúvidas que eles tinham, né? Então vamos fazer a leitura rapidinho aqui. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, né? Algumas traduções está fornicação. Por causa da prostituição, óbvio, né? O homem não tem mulher certa, a mulher não tem o homem certo, então vira prostituição. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, né? O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte ao marido. Isso aqui é interessante, né? Porque muitas vezes o adultério também surge de uma parte que o cônjuge não cumpre, né? Então vamos entender isso aí, ó. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem a mulher. Então Paulo diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então é importante aqui também. É claro que se você está negando o poder que o seu cônjuge tem sobre o seu corpo, você está negando, é óbvio que ele vai estar aqui na incontinência, né? Satanás vai tentar. Então você é responsável muitas vezes pelo adultério. Não, eu não estou dizendo aqui que todo caso vai ser assim, né? Claro que não. Tem caso que é safadeza mesmo, é falta de caráter mesmo. Mas em outros casos vai ser aqui, ó. O Satanás vai tentar, você está abrindo a brecha para o inimigo entrar no seu casamento. São coisas que a gente deve estudar e são coisas que a gente também deve pensar antes de pedir uma carta de divórcio. Você também é inocente, é por isso que Paulo diz lá na frente, vamos ver daqui a pouquinho, Paulo diz o seguinte: se você tem um marido descrente, ele consente em habitar com você, não o deixe. Nós vamos entender também essa questão. Então, houve adultério, mas você sabe que você teve parte nisso aí também, porque você deixou brecha, né? Você não deu atenção, você foi egoísta muitas vezes, então pensa direitinho se você é justo. Há casos sim que a pessoa é inocente, deu tudo o que tinha de dar, que tem homem que não tem jeito, infelizmente, né? As pessoas falam só Jesus na causa, certo, mas Jesus mudou o coração de todo mundo? Claro que não. Se fosse assim, Jesus tinha mudado o coração dos fariseus, se é assim para salvar todo mundo, né? Vamos dizer assim, já que é só questão de Jesus estar na causa ou não, então Jesus salvaria todo mundo, mudava o coração dos fariseus e de tantos outros que o negaram, que o rejeitaram, poderia mudar também, né? É claro que não funciona dessa maneira. Tem homem que não presta, realmente nunca vai mudar e nunca vai prestar, então é importante você também saber com quem você está casando. Não vá pela aparência, somente pela aparência, pela riqueza. É melhor você não ter nem muito luxo, muito poder nessa terra, mas você viver um casamento abençoado do que você aparentemente estar no auge de tudo, né? Mas, de repente, o seu castelo desabar e você correr o risco de ir até pro inferno, né? Aqui está claro, todo casal antes de casar deve saber que o casamento, ninguém casa para ser feliz. Pelo contrário, você se casa para se sujeitar ao outro. É claro que o casamento não é uma coisa ruim. É claro que se sujeitar ao outro significa que você ama aquela pessoa, que você é feliz em se sujeitar a ela, né? Eu não estou falando aqui só no caso de mulher se sujeitar ao marido. Não, estou falando que a gente abre mão, o marido deve abrir mão das coisas para agradar a sua esposa, a esposa deve abrir mão de algumas coisas para agradar o seu marido. Isso é amor, isso aí é companheirismo, né? Então você casa para dedicar a sua vida ao outro e não para você se satisfazer, só você se satisfazer. Os dois devem ali, né, estar um para servir o outro. Então Paulo diz assim, ó: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então não é mandamento do Senhor que ele está pedindo aqui, ó, que todo homem fique sem mulher. Paulo está dizendo que isso não é mandamento do Senhor. Aqui é a opinião dele, é o que ele pensa de si mesmo e queria que as pessoas fossem como ele, né? Aqui, ó: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, né? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Sim, né? Casou? Não adultere, viu? Não adultere. Faça de tudo para viverem unidos até a vinda do Senhor. Façam de tudo, porque assim é que deveria ser. Mas, às vezes, um comete o adultério. E quando um comete o
adultério, o outro ganha esse direito, certo? De repudiar. Já vimos isso, não preciso falar mais, né? Se porém se apartar, que fique sem casar. Aqui ele está falando novamente, se não houve adultério, de nenhuma das partes, fique sem casar. Mas você quer separar? Saiba que você não pode separar. Ah, ele espreme o tubo de pasta de dente de maneira que eu não gosto. Quero separar por causa disso. Não pode. Ele ronca muito de noite. Quero separar por causa disso. Não pode. Se você não aguenta, já deu, não acontecer isso aqui, ó, que se apartar tem que ser por mútuo consentimento, mas não pode casar de novo, nesse caso aqui, entendeu? Não pode casar de novo. Se casar, adultera. Claro que vai adulterar um lado, né? Se o homem saiu, a mulher se apartou, aí adulterou um lado, né? Só que não entre em consentimento nisso aqui, esperando que o outro vá adulterar para que você peça o divórcio. Não faça isso. Deus sabe a intenção do coração. Lute para seu casamento, para ficar junto, que eu vou ensinar também. Há um texto muito edificante que fala exatamente desse tipo de situação. Fique sem casal, se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Isso aqui é princípios elementares, né? Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, ó, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ora, uma mulher descrente, como é que seria isso? Uma mulher que não é evangélica? Uma mulher que não segue os costumes de Deus, né? Que quer ir pra festa, que quer ir pra balada, que às vezes também adultera, às vezes comete adultério, é isso? É descrente, é uma pessoa descrente, mas ela quer viver com você, né? Ou então a pessoa cometeu um adultério no casamento, ela ainda quer viver com você, ela tá arrependida, ela quer ainda viver com você. Eu dou aqui minha opinião, tá? Acho que todo mundo merece uma chance, né? Você pode até exigir uma chance, né? Dar uma chance, segunda chance, não há nada demais nisso, né? O perdão, nesse sentido, é bom também, é algo que vem de Deus, talvez um erro seu também, né? Fez a pessoa cair. Claro que, acredito eu, em qualquer ocasião, eu acho que o adultério, ele é inconcebível, né? Ele é abominação, não tem desculpa. Porque caso esteja acontecendo o que a gente leu aqui, né, que um não esteja pagando a devida benevolência ao outro, acho que é melhor chamar, vamos discutir a relação, né? Vamos discutir aqui, vamos chamar alguém da igreja para conversar, vamos até o pastor, vamos discutir essa relação, a mulher não está cumprindo a parte dela e tal. Há como discutir essa questão antes de você achar que deve, que tem direito a cometer um adultério, né? Então, eu acho importante a gente ver toda essa questãozinha pra gente não fazer coisa errada, né? Se alguma mulher tem marido descrente e ela consente habitar com ele também, né? Houve algum problema aí, algum erro, o cara é descrente, não deixe, né? Porque aqui também é a opinião de Paulo, tá? Aqui ele tá dizendo também que é a opinião dele. Aqui não é a opinião de Cristo. Porque se a pessoa é descrente mesmo, já falei, adultera, considero ele como um descrente, como um publicano. Considero ele como um publicano. Então, eu deixo. Eu lutei aqui, eu fiz o que eu podia, né? Aí, vamos ler aqui todo para que a gente possa entender, ó, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, né? Ora, se uma mulher descrente, ela é santificada, lógico que ela não é santa, né? Faz coisas erradas, né? O marido se converteu, ela não, pode ser também esse caso. A mulher se converteu, o marido não, mas ele, mesmo assim, ele quer habitar com você, ele quer morar com você, continuar convivendo com você. Para ele não há problema em você ser cristã ou você ser cristão. Então você não deixa, né? Tenta ganhar ele também, ou ela, para Cristo, né? De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, olha lá, aí Paulo dá também a outra instrução. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. São casados, mas um não quer habitar com o outro, né? Um agora vive uma vida para Cristo, o outro não quer. Não quer mais também, né? Vive em adultério, vive fazendo coisa errada, não quer se ajeitar. Claro que você faz de tudo, você mesmo não pode chegar e querer destruir esse casamento. Deixa ver, espera o que o Senhor também deseja, né? Vai ver que o Senhor também não quer mais esse casamento, pode acontecer, né? E aí você espera o Senhor, você ora ao Senhor para restaurar o seu casamento, mas também você ora e vê o que o Senhor quer desse casamento, né? E aí você espera a ação de Deus, né? E aí você espera a ação de Deus e vê o que esse rapaz, essa moça ou esse rapaz vai fazer. Então, no momento que ele sair, não quer mais, dizer não quer mais, então deixa ele ir embora, porque você aproveita a oportunidade, né, de estar livre. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos à paz.
Por quê? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Você que está há tanto tempo lutando por este casamento, em que o outro só adultera, diz que vai mudar, não muda. Deixa ele embora. Se ele quer ir embora, deixa ele embora. Não insista, porque você não sabe se você vai salvar ele. É aquela história, mas se eu usar a fé, tudo posso pela fé. É só questão de fé? Não, não é só questão de fé, não. Porque o autor e consumador da fé é Cristo. Se ele não deu a fé, meu filho, não adianta forçar não. Se ele não deu o meio, é ele que dá tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tá escrito isso, né? Ele que faz a obra, não somos nós. Então, você não sabe se você vai poder salvar. Então, é bom jogar todas as coisas diante de Deus, deixar as coisas sempre diante de Deus, ser guiada pelo Espírito, mas nunca pela carne. E assim cada um, né, ande como Deus lhe partiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Vou dar um exemplo bem interessante a respeito deste versículo aqui, ó. Imagine aí um judeu que é casado com 3 mulheres. A lei permitia, certo? Ele não estava errado, né? Então ele é casado com 3 mulheres, mas ele se converteu a Cristo. O que você acha que ele deve fazer? Deixar as 3 mulheres e ficar só com a primeira? O que você acha? O que ele deve fazer? Ele deve fazer o seguinte, o que está escrito aqui, ó. É alguém chamado estando circuncidado, ou seja, a circuncisão aqui no caso, ela representa a lei. Foi chamado alguém estando debaixo da lei? Não desfaça aquilo ali. Ele não deve deixar as 2 mulheres e ficar só com a primeira. Ele deve ficar com aquelas 3 mulheres, ele é marido dessas 3 mulheres. Aí ele está dizendo, fique circuncidado, ó. Não desfaça a circuncisão. Agora, os filhos desse homem que ainda não eram casados, ou que era casado com uma mulher só, esse homem tem que ensinar aos seus filhos que os próximos casamentos é com uma mulher só, é com apenas uma mulher, né? Mas que ele casou com 3 mulheres por conta da lei que antes era permitido, mas agora não, né? Então ele permanece circuncidado, mas ele ensina aos filhos que eles devem casar com apenas uma mulher. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. É a pessoa que é chamada e ela não é judeu, ela não é da lei. Eu não posso chegar nela e trazer ela para a lei. Não, porque eu não posso circuncidá-la. E Paulo está falando exatamente disso, porque como é que alguém desfaz uma circuncisão? A circuncisão, falando de maneira literal, a circuncisão é uma cirurgia feita no prepúcio do órgão masculino, que ela é irrevogável, não tem como reverter essa cirurgia, né? Então é claro que Paulo está falando exatamente disso. Alguém foi chamado lá circuncidado. Quando a gente chama alguém para Cristo, a gente não chama para cumprir as leis de Moisés, a gente chama para cumprir as leis de Cristo. Elas são diferentes um pouco das leis de Moisés. Se a gente for olhar a lei de Moisés, era permitido o casamento entre várias mulheres. Se a gente olhar a lei de Cristo, a gente vê que isso mudou, né? A circuncisão é nada e a circuncisão também nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aqui também uma pessoa foi chamada, ela é incircuncidada. Vamos usar aqui o exemplo na questão da virgindade. Uma pessoa foi chamada, ela já não é mais virgem, né? Uma mulher foi chamada, um rapaz foi chamado por Cristo, ele se converteu, só que eles não são mais virgens. Não se circuncide, quer dizer, eles podem ficar com remorso porque já não são mais virgens, claro, a gente se arrepende dos pecados e tal, mas Cristo perdoou, agora eles têm uma nova vida em Cristo, né? Então, ele não precisa se preocupar com isso. E a pessoa também que foi chamada por Cristo, mas é virgem, ela é mais santa do que essa que foi chamada que já não é mais virgem? Claro que não. Ela tem que se arrepender do mesmo jeito. Ela foi chamada virgem? Ótimo, muito bom, mas isso não tem valor para Cristo também, né? Claro, porque se você também é virgem, mas você não olha para os mandamentos do Senhor, isso não quer dizer nada, né? Então, ok, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, o importante é o que você vai fazer a partir de agora, a partir de então, né? Se converteu, aí é o que importa. Para Cristo é a observância e o cumprimento das ordenanças de Deus. Então, cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, você foi chamado sendo casado já? Não se separe. Mas se você pode, se adulterou, se ele quer ir embora, é descrente, quer ir embora, aproveita a oportunidade que Deus está te dando para você ficar livre. Foi chamado sendo servo? Não te dê cuidado. É como se ele dissesse, se você foi chamado estando casado, não busque separação. Mas, se aconteceu essas coisas aí que a gente aprendeu e você pode ser livre, aproveita a oportunidade. Porque o que é chamado no Senhor,
sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não façais servos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Se você foi chamado no segundo casamento, fique nessa posição. Não cometa a loucura, acabar com o seu casamento atual e voltar para o primeiro, que nem mesmo não existe nem mais, nem laço algum existe. Não caia nessa besteira, nesta loucura, como é ensinado em muitos canais de restauração. Não faça essa loucura. Fique na posição que foi chamado. Você não tinha conhecimento de que casamento não podia se separar. Você não tinha um conhecimento. Mas, devido a tantas coisas, se o primeiro casamento foi adultério, beleza, tranquilo. Mas, mesmo assim, se foi por outro motivo, você não sabia. Você não tinha conhecimento diante de Deus. Mas agora você tem. Então, permaneça no seu casamento. Permaneça cada um diante de Deus no estado em que foi chamado. Foi chamado solteiro? Case na hora certa. Não atropele as coisas, né? Faça as coisas direito, né? Porque solteiro ninguém vai ficar, né? Separou, não casou ainda, foi chamado nessa posição, separou, mas não casou de novo. Dá para reconciliar? Veja se há possibilidade, porque às vezes a pessoa também já constituiu família, já não tem mais nada a ver. Você também deve ter errado bastante, né? Errou com essa pessoa, brincou também, cometeu muitos erros, a pessoa cansou e foi viver a vida com outra pessoa. Você também não tinha conhecimento. Então deixa ela ser feliz, né? Deixa ela. Se não há possibilidade aí, você pode voltar e pedir perdão, falar que encontrou Jesus, hoje eu tenho Jesus Cristo, perdoa-me por ter feito isso, aquilo. Se ela quiser, se ela tiver desimpedida e quiser voltar, amém, né? Mas se não quer, também já está em outra, já. Deus não vai levar o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, faça as coisas direito, case com a pessoa certa, com a pessoa que realmente você não vai correr o risco de um divórcio, de um adultério, entendeu? A sua escolha também é importante. Eu já participei de alguns aplicativos de namoro e as mulheres já colocam no perfil que elas querem, né? Tem que ser um cara que mora sozinho, que não more com os pais, totalmente errado, isso não é bíblico. O casamento, ele é a transição da saída da pessoa da casa dos pais para a sua própria casa, com seu marido, sua esposa. Esse negócio de morar sozinho aí para ser independente, isso é coisa do diabo, viu? Não pense você que isso aí é obra de Deus, não. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes pode ser até escândalo para muitos, mas o casamento, esse papel que a gente recebe, que a gente vai no cartório e firma ali o seu nome com o dele, do seu cônjuge, esse papel, ele não é o casamento instituído por Deus, tá? Esse papel, ele é instituído para a igreja, é para que a igreja, os irmãos saibam que você é casado. Ele é importante sim para a igreja. Paulo diz, venerado seja o matrimônio. Sim, tem que ser feito dessa forma, claro, mas o casamento de Deus é aquele que diz lá em Gênesis, né? É o casamento de Gênesis, é o casamento instituído por Deus, né? Vamos ver aqui. Gênesis no capítulo 2, no versículo 24, este é o casamento instituído por Deus, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, lembra de Tamar? Quando Tamar, o marido morreu, o que ela fez? Ela voltou para a casa do pai, entendeu? Ela saiu da casa do marido e voltou para a casa do pai e foi passar a sua viuvez lá, cumprindo aqui, né? A pessoa é viúva, volta para casa do pai. Para quê? Para não se levantar suspeitas, né? Esse negócio de morar sozinho por independência, levanta suspeitas, é escândalo, abre a porta para o pecado, para possibilidades para você receber em casa quem você quiser, né? Sem a supervisão dos seus pais e tudo mais. Então o casamento instituído por Deus é esse, deixará o homem, né? E seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então o casamento, ele é constituído nesse ato de deixar pai e mãe e o ato sexual também, Você vê que quando a mulher ela tinha contato com o homem sexualmente, o cara era obrigado a casar com aquela menina. Aí a gente leu essas leis lá, né? Você pode voltar lá em Levítico, fazer o estudo você mesmo. Quando a menina já era noiva, já era prometida, e alguém se deitava com ela, aí nesse caso aí, se ela não gritasse, os dois eram apedrejados, né? Agora, se ela gritou, aí veio alguém e salvou ela, nesse caso aí ela não era apedrejada. Mas quando se deitava um homem com uma mulher, ele era obrigado, porque essa é a junção, a relação sexual também é a união. Ou Paulo não diz que aquele que se junta com a prostituta, que se deita com a prostituta, não faz uma só carne?
carne com ela. É um meio ali, estão casados, estão unidos ali pela carne. Só que como é prostituição, Deus não aceita a prostituição, né? A prostituição não tem compromisso, faz com outro. E Deus não aceita esse tipo de casamento, em que há vários parceiros, né? Deus não aceita esse tipo de coisa. Por isso que é chamado de prostituição. Mas veja bem, você que se deita com prostituta ou com qualquer mulher, você está se ligando a ela pela carne. Não é um papel que liga vocês não, viu? Embora a gente precise desse papel para com a igreja, para que a igreja saiba quem é casado e até para proteger a mulher, para que certo cidadão não tire a virgindade da moça, né? Depois vai embora e depois não tem papel, não tem carta para provar, né, que eram casados. Ou então até mesmo a questão do adultério. Como é que você prova que foi adultério se você não tem uma carta que comprove isso, né? Se você não tem um papel que comprova que ambos eram casados. Tudo isso a gente precisa fazer para que proteja e seja protegido também, né? E que não haja confusão, que não haja problema, né? De repente você se ajunta com a mulher sem um papel, né? Daqui a pouco esta mulher, ela se apaixona por outro, né? E te deixa. E aí como é que você prova que ela é a sua mulher? Como é que você prova que ela vai cometer adultério? Né? Só por boca não existe isso, né? E isso aí viraria bagunça. Já é uma bagunça. Antigamente os casamentos eram levados a sério, hoje não. Porque aqui os casamentos eram, os seus pais guardavam seus filhos virgem, entregava virgem ao casamento. Hoje não, hoje a gente adotou muitos costumes mundanos e esquecemos do costume bíblico, né? Então, lá no perfil da mulher estava lá essas exigências. O cara tem que morar na própria casa, no apartamento, tem que ser dele. O cara tem que ser bem sucedido, tem que ser no mínimo advogado ou médico. Não aceita que não tem uma faculdade, né? Tem que ter faculdade. Ela tem faculdade e o rapaz tem que ter também, né? Então já é um monte de exigência. Mas ela também diz lá, tem que ser uma pessoa de Deus, tem que ser uma pessoa que Deus vai escolher para mim. Mas você já botou essa lista toda aí e quer que Deus escolha uma pessoa para você. Vai ficar difícil, né? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas creio que Deus falou ao seu coração. Até o próximo vídeo, na qual também eu pretendo mostrar algumas instruções. Então a gente viu aqui que Romanos e em 1 Coríntios, ele está falando, é só uma questão de entendimento. Paulo está falando de pessoas que não cometeram adultério, que não, em casos que não há adultério, a pessoa deseja separar. Nesse caso aí não é permitido. Por que Paulo vai falar em caso de adultério? Ficou claro, em caso de adultério você se separa, você tem o direito. Paulo está dizendo aqui nos casos que não há direito de separação. É por isso que ele está instruindo daquela forma. Casos que não têm direito à separação é esse aqui, ó. Não cometeram adultério, ambos estão ligados um ao outro. Estão ligados. Casou com quem não devia, infelizmente, para você o conselho é buscar em Deus aí para que você possa amar sua esposa, amar seu esposo e que Deus possa dar o amor e restaurar e restabelecer a situação. Então muito cuidado aí, não vá pela emoção, pela carne, certo? Então é isso, Paulo estava instruindo em casos ali que o divórcio não poderia sair mais de jeito nenhum. E tem aqueles casos também, considero os casos difíceis, né? Que o marido espanque a mulher, bata na mulher. Nesses casos aí também a gente vai fazer o seguinte, por uma questão de dureza de coração deste homem, a igreja deve sim permitir que esta mulher peça o divórcio. É uma questão aí, o pastor deve explicar à igreja por que está permitindo o divórcio dessa mulher. Ela está sofrendo, está sendo violentada, pode até morrer, entendeu? E nesse caso aí, a gente não tem permissão da lei, mas é uma questão de dureza de coração, como Moisés permitiu também, né? E somos guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não é o que são guiados pela lei, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, vai ter também mais uma instrução muito boa no próximo vídeo aí. É um versículo que dá uma orientação bem legal. Até o próximo vídeo. Obrigado pela paciência de ter assistido até aqui, né? Aguarde o próximo.